noite, igreja! Que bom a gente estar junto aqui mais uma vez para cultuar o nosso Senhor. E hoje, num tempo bem especial, a gente está com um casal de missionários que vai aparecer logo mais na telinha para vocês aí, tá bom? Antes disso, eu só queria dar alguns avisos importantes, agradecer aos irmãos todos que estão colaborando aí com as cestas básicas. Nós podemos abençoar algumas famílias, isso é muito bom. E esperando aí quais são os próximos passos a serem dados, que Deus vai direcionar para a gente como igreja, tá bom? Isso é um tempo muito gostoso que Deus tem dado realmente para a gente, um privilégio. Nós temos motivo de gratidão também, tivemos uma igreja, a Igreja Batista Capital, lá de Brasília, que nos abençoou, ofertando também um valor para ajudar nas entradas da igreja, visto as dificuldades que todas as famílias estão passando por aqui também por causa do coronavírus. Então isso é uma bênção muito grande, uma alegria que a gente tem, saber que Deus continua sendo o mesmo sempre, né? E que a Bíblia, no Novo Testamento, ele é vivido na igreja de hoje, sim. Então, quando a gente contribui, a gente também é sustentado. A gente está vendo aí Coríntios, igrejas se sustentando, isso é bênção demais, e igrejas continuam brilhando à luz do Senhor. Então, algumas coisas muito legais têm acontecido. Hoje vai ser o nosso encontro, um bate-papo aí com a Anne e o Tió, esse casal amado pela nossa igreja, e depois nós teremos os outros missionários também. Nos próximos dias vamos incluindo aí, conversando com os nossos missionários e conhecendo um pouquinho mais de missões, tá bom? Vamos orar ao nosso Senhor. Eu tenho separado aqui alguns motivos de oração para a gente se colocar juntos. E esses são os pedidos que a gente tem: sabedoria aos governantes para direcionar as ações do povo, a unidade da igreja, né, neste momento aí que a gente está vivendo, que Deus continue abençoando esse tempo aí de unidade da igreja, o direcionamento nas ações da igreja durante esse período da pandemia, a recuperação da irmã Vera que seja completa, os bebês que nasceram, que sejam bem cuidados pelo Senhor aí, que nenhum pegue nenhum vírus, nenhuma doença neste tempo difícil que está sendo, a gravidez das irmãs Érica e da Karen, sustento dos irmãos que estão passando aí pelas dificuldades econômicas, tanto por ter um microempreendimento, por serem autônomos, que o Senhor continue sustentando, alguns que já perderam também emprego, que Deus continue sustentando a vida desses irmãos e que nós como igreja possamos estar juntos aí, sendo sustento para eles, tá bom? E os aniversariantes da nossa semana, logo mais eu compartilho. Hoje a gente vai ter um tempo bem mais dinâmico aqui, mas vamos separar esse tempinho de oração juntos? Vamos falar com o nosso Deus. Convido você a fechar os seus olhos aí e abrir o seu coração. Logo depois convido você também a louvar o Senhor com um cântico e então batemos um papo com o casal de missionários que nós tanto amamos aí. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor, muito obrigado por esse dia, Deus. Obrigado pelo teu imenso amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Continua, Deus, pela tua graça, nos mostrando a tua bondosa mão sobre nossas vidas. E se nós temos tido, de fato, muita dificuldade, Deus, no nosso dia a dia, que o Senhor, por favor, nos ajude a confiar e descansar em Ti. Abençoa cada família, Deus está passando por provações. Alguns, por causa da pandemia, estão com dificuldades no sustento, as entradas baixaram muito ou então perderam o emprego. Deus, pela Tua graça, continue sustentando essas famílias, que o Senhor acalme esses corações e que naquilo que a igreja tiver que estar juntos com eles, Deus, que o Senhor, pela Tua graça, nos mostre e nos ajude como igreja a ser igreja, Deus. Nós Te pedimos por isso, pedimos por direcionamento dos nossos governadores, sabemos que o Senhor é o governador do universo e por isso então clamamos a Ti que direcione os passos dos governantes. Também colocamos diante de Ti, Senhor, os bebezinhos que nasceram na nossa igreja, as irmãs que estão grávidas, Deus, continua sustentando, cuidando deles. Te pedimos, Deus, pela plena recuperação da irmã Vera, e agradecemos hoje também, em especial, pela Anne e pelo Tió que estão aqui, Senhor, conversando com a gente nesse tempo. Que seja um tempo que glorifique o Teu nome, que honre o Seu nome, Deus, e que nos ajude a nos aproximar mais de Ti, a despertar nossos corações para Te servir cada vez mais e mais intensamente. Esse é o nosso pedido que fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom! Vamos louvar o Senhor? Vamos você cantar esse cântico conosco.
alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. É isso aí, queridos. Até que ele venha, a gente tem nossa grande missão de compartilhar do amor de Jesus a todos aqueles que ainda não o conhecem. Essa é a nossa grande missão. E agora nós temos aí um casal de missionários queridos nossos, Tió
e Anne. A gente vai conversar um pouquinho agora. Bem-vindos, queridos. Boa noite. Oi, gente! Oi, gente! Legal, muito bom. Gente, é o seguinte, a gente vai fazer algumas perguntas aqui para o Tio e a Anne. Se você tiver alguma pergunta, você pode até fazer, não sei se vai dar tempo de responder, porque tem algumas perguntas já pré-preparadas aqui, tá bom? Mas a gente vai fazer algumas perguntas para conhecê-los melhor e para conhecer também o campo missionário, os desafios, a gente conhecer mais missões com eles, tá bom? Esse é o nosso momento agora. E então, Anne e Tio, a igreja já conhece vocês, mas tem gente que não conhece. Então, eu gostaria que vocês começassem apresentando vocês, o campo missionário, a agência missionária que vocês servem também. Se vocês puderem dar uma palavrinha, já é um ótimo começo para a gente. Gente, boa noite. Para mim é uma honra, um privilégio, uma alegria poder conversar com a igreja que a gente ama tanto, né? E matar um pouquinho a saudade, né? Enquanto a gente fala com vocês, a gente está vendo subir as frases e as pessoas que estão assistindo, só gente que a gente ama muito. Para aqueles que a gente não conhece, né? Que a gente ainda não teve essa oportunidade, nós estamos aqui em Manaus há 7 anos, e desenvolvendo trabalho missionário em torno de 5 anos. Né? Hoje eu sou missionária da Convenção Batista do Amazonas e juntos nós fazemos parte da CEPAL, né, Agência Servindo Pastores e Líderes. Eu trabalho com o PEP Amazonas, que é um trabalho onde a gente dá instrumentos, né, treina a igreja local e dá instrumentos para ela desenvolver um trabalho de impacto na comunidade com crianças durante a semana. E é um trabalho com um olhar educacional, social e espiritual, né? É um trabalho missionário que a igreja desenvolve. Tem em todos os estados do Brasil e aqui no Amazonas eu coordeno, junto com uma equipe show de bola de voluntários que estão aí vestindo essa camisa. E o Tio atua como professor da Universidade Federal aqui do Amazonas, ele é um bivocacionado, né? E, paralelo a isso, desenvolve um trabalho de pesquisa em missões, dando para as agências missionárias e igrejas do Amazonas informações para que esses cheguem com inteligência nos diversos campos que nós temos, né? Os campos ribeirinhos, principalmente. Então, esse é o nosso trabalho. Claro que, junto com esse trabalho mais formal, né, tem toda uma outra coisa por trás, o apoio à nossa igreja local, que a gente ama muito, a Segunda Igreja Batista de Manaus, a igreja parceira, que é Refúgio, que a gente também colabora eventualmente, e coisas que a gente faz onde a gente mora, enfim. A gente, onde vê oportunidade de levar o evangelho, estamos aí fazendo. Então, é mais ou menos isso. Temos 2 filhos, o Arthur e o Thales. O Arthur tem hoje 8 anos, nasceu nessa igreja, foi apresentado à família do Senhor aí nessa igreja. E o Thales, ele é amazonense, ele nasceu aqui e está hoje com 6 anos. Os 2 estão ali na sala porque a concorrência ia ser muito grande. Então, nós decidimos entretê-los um pouquinho para conseguir conversar. Legal, legal. Vocês estão aí, então, nesse tempo já. Uma perguntinha, como é que foi o chamado de vocês e quais foram os passos aí até que concretizasse esse tempo de vocês aí, esse chamado de Deus na vida de vocês aí em Manaus? Cada um de nós teve um específico, né? A Anne, já enquanto jovem, né, adolescente, que a própria igreja acompanhou, enviou ao seminário, ela pôde retornar à igreja como missionária da igreja, e nessa época a gente casou, né? Nessa época que a Anne já estava em São Paulo, e em São Paulo também eu descobri um chamado específico, né, em missões. Para mim, Deus já tinha me chamado também enquanto jovem na universidade, quando eu trabalhava com organização missionária com universitários cristãos, mas na época não foi o tempo de ser missionário,
e nessa trajetória Deus me levou para estudar mais, para entrar na universidade como professor, para poder estudar, aprender mais sobre pesquisa. E quando a gente retornou, porque no caso eu já era professor daqui, universitário, então quando a gente veio aqui para Manaus, inicialmente por causa do meu trabalho secular, que era a universidade, a ANI veio, e alguns anos depois, 2 anos depois, mais ou menos, estando aqui, a gente descobriu Deus nos orientando para algo específico. Então, para a ANI, especificamente trabalhar com o PEP, esse ministério que até agora ela tem desenvolvido, e eu, alguns anos depois, entendendo essa área de pesquisa e missões, que era uma área também nova para mim, mas que dentro da CEPAL entendi que é uma área importante e que tinha tudo a ver com a trajetória que Deus tinha feito comigo. Então, a partir daí, entramos para a organização CEPAL, desde final de 2016, e temos andado com eles, né, enquanto missionários nessas áreas em específico. Eu acho uma coisa importante de ressaltar, sabe, pastor Evandro, é que o nosso chamado, ele aconteceu na igreja, né? Como a igreja é um celeiro de missões, né, mesmo. Tanto o Tió, na igreja dele, lá em Natal, quando ele morava no Rio Grande do Norte, sendo muito mexido pelo Senhor, nos acampamentos onde ele frequentava, né? Uma história muito parecida de igreja, parecida com a nossa. E eu também, né? A oportunidade de servir como promotora de missões foi algo muito especial, porque foi dali que eu comecei a entender missões, a ouvir Deus dizendo, eu quero você também envolvido nisso, né? Não só divulgando, não só orando, eu quero você envolvida nisso. Então, a igreja é esse lugar onde a gente ouve a voz do bom mestre. E hoje a nossa compreensão de missões também mudou muito. Eu tinha uma compreensão missionária bem assim, aquele que vai lá, né? E hoje, depois dessa caminhada aí com Cristo, nós somos, né? Nós somos missionários aqui em Manaus. E se tivéssemos em São Paulo, aí em São Paulo, assim como os irmãos que estão ouvindo, são missionários onde estão, né? Alguns bivocacionados na sua empresa e onde trabalha e nos outros lugares por onde anda, outros de tempo integral. Mas somos todos do Senhor. Então, é muito gostoso poder pensar nisso. Uhum. Legal, muito bom. Uma perguntinha, né? Vocês pensavam em missões assim, em outro lugar que não aí? E aí hoje vocês veem que esse é o lugar que Deus preparou para vocês. Como é que foi mais ou menos essa trajetória nesse? Estou perguntando isso porque às vezes, né? Por exemplo, quando eu pensava em missões, quando eu era adolescente, eu vou lá para a África, não sei o que, tal. E hoje eu sou um pastor local. Então Deus ele foi me direcionando nesse sentido. Mas assim, qual é esse mais ou menos esse caminho que vocês levaram aí do coração de vocês? Sonhava com o que antes, hoje estão aí sabendo que é a vontade de Deus, né? É interessante essa pergunta, porque a gente começa a ver a história, né? E olha para trás e vê o que é que Deus fez. Comigo, quando adolescente, eu me lembro do pastor Humberto Aragão, que hoje está na Igreja Batista do Morumbi, e numa conferência de missões, e meu coração ardeu naquela época pelo projeto dos navios, Doulos, né, e Logos. E inicialmente eu pensei, eu quero fazer isso, né? Eu quero passar 1-2 anos dentro desse navio, dedicando a minha vida integralmente para missões. É claro que Deus foi transformando, me ajudou a trabalhar em missões dentro da universidade, que era onde Ele me colocou logo em seguida. Depois eu achei que ia trabalhar com essa organização missionária com os universitários. Aí ficou apaixonado pela universidade. É isso. Era isso. E aí Deus disse, não, ainda não é isso, mas eu quero você dentro da universidade de alguma forma. Então Ele me colocou lá dentro, trabalhando. Depois de um tempo, Ele só dizendo, olha, fica atento que eu vou te mostrar onde vai ser, o que vai ser. Até que apareceu a oportunidade, Ele dizendo, olha, é isso, eu te preparei para trabalhar com pesquisa em missões e, nesse caso, em Manaus, no Amazonas, né? Foi onde Ele nos trouxe. E hoje estamos aqui. Se vamos permanecer aqui, se Deus vai levar a gente para o outro canto, estamos vivendo a história que Deus tem. Verdade. No meu caso, né? Eu ia para a África na minha cabeça, desde sempre, né? Já estava lá. Não podia ouvir, tudo que aparecia eu chorava, enfim. Muitos irmãos aqui me viram aos prantos pelos africanos muitas vezes, né?
E quando eu fui para o Iber e estudei, e aí lá eu tive muitas oportunidades, só que coração missionário é assim, onde você está vendo necessidade, você quer se enfiar. Então eu fui fazer capelania hospitalar, eu disse, é isso, é capelania hospitalar, senti. Aí eu ia para a rua, para o trabalho da madrugada com carinho, não, é certeza que é com mendigos, moradores de rua. E aí quando eu me formei, a gente existiam 3 portas abertas, né, para mim. Uma porta era da Junta de Missões Nacionais para plantação de igreja no Nordeste. E eu fiquei com meu coração queimando, assim, falei, não, é isso. Porque plantação de igreja, eu tinha tido uma experiência no Maranhão, foi maravilhoso, e eu entendi que plantação de igreja era algo bem especial, assim, meu coração batia forte. E a minha igreja do Rio de Janeiro ia começar um projeto social parecido com esse que tem do lado da nossa igreja, né, dirigido pelo Lar, acho que ainda funciona, né, era a EGJ quando eu estava aí, mas parecido com esse, para eu coordenar, e aí BJI me chamando de volta, né, e eu falei, dos 3, certeza que eu não vou voltar para São Paulo, porque eu saí para ir, né, aí eu louvo a Deus, porque ele me fez retornar para São Paulo, para me preparar mais, não só me preparar com a faculdade de psicologia que eu pude fazer, mas me preparar quanto pessoa, quanto serva, para me moldar, para me ensinar, com erros, com acertos, com apoio, falta de apoio, com tudo. Para casar comigo. E para casar. Oh, meu Deus. Não pode esquecer disso, né? Não pode esquecer disso. Porque eu fui para São Paulo atrás dela. Se ela não tivesse lá, ia dar certo. Verdade. E aí eu decidi que eu não ia me inscrever em agência, né? Eu falei, olha, eu vou fazer, se quer que eu fique, eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui. Quando eu casar, eu vou para onde o Senhor me mandar com meu marido. E, de fato, foi assim. Deus mandou a gente para cá via trabalho do TIO, né, da UFAM, mas a nossa cabeça plenamente via trabalho, mas nós sabíamos que era o nosso lugar. E quando eu cheguei aqui, eu senti saudade, eu chorei, eu fiquei, né, com toda a nostalgia, né, de ter rompido com um lugar e com pessoas, assim, que são, que era a minha história, mas uma sensação de certeza absoluta de estar no centro da vontade de Deus, sabe? De que, assim, olha, eu te preparei tudo que eu fiz com você foi para esse tempo, foi para esse lugar. Então, é um bálsamo. A gente consegue viver os desafios da renúncia, a gente consegue viver por causa disso, por causa da certeza de estar no centro da vontade de Deus, e estar aqui para nós é maravilhoso. Legal, muito bom. Saber que está onde Deus quer, né? É um alívio para a gente, muito legal isso. Deixa eu perguntar uma coisinha, vocês já estão há um tempo aí, né? Quais foram os principais desafios que vocês tiveram, assim? Não precisa falar todos, que eu sei que são muitos, né? Mas, assim, principais desafios que vocês tiveram nesse tempo, tanto pessoais quanto ministeriais, se você pudesse elencar 1 ou 2 aí, quais seriam? Eu diria, não quero cobrir muito o TIO, você sabe que eu falo muito, né, gente? Mas Benção. Assim, eu acho que constituir uma família longe de família, né? Claro que nessa caminhada Deus foi mandando pessoas. Nós temos pessoas que amamos muito, que consideramos família aqui. Mas foi um processo. Então, assim, foi uma bênção quando a minha mãe pôde ficar comigo aqui um tempo. Uma bênção mesmo para me ajudar com as crianças, eles muito pequenos. Quando Deus me mostrou que Ele queria que eu trabalhasse com o Pepe, o Thales tinha 6 meses. O Arthur tinha 2 anos. E eu falei, nossa, Deus, desculpa a palavra, gente, Deus, você é muito doido, né? Como é que o Senhor me chama nessa situação? E eu acho que foi os momentos mais difíceis, assim, é quando você olha para um lado e para o outro e é você, né? A Gia
É Deus e a missão. Não tem mais nada. Às vezes tem algum apoio, às vezes não tem. Eu acho que esse é o maior desafio, viu, Evandro? Essa sensação de estar sem a família e os chegados assim perto. E interessante que Deus ele foi fazendo isso aos poucos com a gente também, né? Que a gente veio para cá sem ninguém, né? Depois, quando a Anne engravidou e que a Bebé pôde vir para cá, então a gente ficou com o apoio dela, pelo menos por uns 2 anos, 1 ano e... Quase 4. 2 anos e quase 3 anos. Um pouco mais de 2 anos, né? E depois ela foi, né? Ficou indo e vindo, mas não direto. Mas o meu irmão, tem um irmão mais velho que estava aqui em Manaus. Então ele acabou sendo, a família dele também um suporte para nós aqui de família, né? E acho que um pouco tempo depois, pelo menos faz 2, 3 anos, eles saíram daqui de Manaus. Então foi uma outra etapa, né, de Deus testando, olha, eu vou tirando aos poucos para vocês verem que vocês agora podem depender de mim e que ele vai realmente tem suprido. Claro que a gente sente falta bastante das pessoas, familiares, dos amigos, mas a gente sabe que há um propósito do Senhor maior de estarmos aqui. Qualquer crise de pensar que não, ele é muito claro para dizer continue. Eu quero que vocês estejam aí. Sim. Muito legal, muito legal. A gente sente dor, né, por deixar algumas coisas para fazer a vontade de Deus também, né? Mas esse Deus vai suprindo isso. Isso é muito legal. Que bom ouvir isso de vocês. Deixa eu perguntar outra coisinha com relação a toda essa história que vocês têm aí, né? Vocês já estão há um tempo, já passaram por esses desafios, venceram essas questões, obviamente ainda sentem essa saudade batendo, né? Mas hoje, qual é o principal foco que Deus colocou no coração de vocês e da agência missionária que vocês estão, né? Ministerial aí, de missionário aí nesse campo? O principal foco é apoio às igrejas, eu posso te dizer. Apoio à liderança e apoio às igrejas. Tanto no sentido de ampliar a visão missionária, pensando no trabalho com as crianças, de que não é simplesmente um trabalho de se fazer com as crianças quando elas estiverem em atividade de culto, mas muito mais do que isso, né? Ser relevante para essas crianças e famílias ao longo da semana, de vários aspectos. E o PEP é um programa que tenta trazer isso. Isso, por si só, já é um desafio, porque trabalhar com líderes, pastores, igrejas e tentar ampliar essa visão já é difícil, bem como dar ferramentas a partir da pesquisa, né, de boas decisões a partir, né, de dados e de informações importantes. Então, eu creio que o foco maior é abençoar as igrejas, né, para que se amplie o pensamento missionário e que a gente dê ferramentas para que elas sejam missionárias de fato, né? O despertamento é uma coisa... É despertar para tantas coisas. Eu vou dizer que hoje eu quero abrir PEPs? Quero. Cada igreja que abre são 20 famílias que a igreja assiste, que se converte, que cresce em Cristo. Eu desejo, mas assim... anterior a isso, o meu sonho é que as igrejas, né, as lideranças todas, elas entendam que a criança é uma pessoa, que o culto ele é feito todo num formato para o adulto, que a igreja é toda construída para o adulto, e a criança é uma pessoa. E tem uma coisa que vocês sabem, que sempre eu falo, que é a área de proteção à criança. A gente tem feito de tudo para despertar as igrejas sobre isso, porque a gente pensa que é um trabalho da delegacia, dos políticos, do conselho tutelar, mas não. Nem as nossas igrejas têm uma política que proteja as crianças da igreja. A gente não pensa nem naquele gueto nosso, né? Quem dirá ao nosso redor. Então, pastor, eu acho que o que mais bate no nosso coração hoje é servir a igreja também nisso, sabe? No despertamento dessas reflexões sobre essas questões, sabe? De não ficar... É muito triste quando a gente vê a estrutura da igreja sendo usada para manter a igreja na mesma coisa. Por isso que eu tenho esperança que esse tempo de pandemia seja um tempo da igreja se refazer, se reinventar, repensar as prioridades, né? Porque
é uma coisa difícil da gente bater na porta e dizer, olha, você está gastando tempo e dinheiro com uma coisa que não é fazer discípulos, e a geração nova é uma geração que a gente tem que conquistar agora, e cuidar agora, e proteger agora. Então, acho que é isso que bate, e por isso que a gente luta. Legal, legal. Saindo um pouco aí das perguntas, até que a gente já tinha conversado um pouquinho, hoje vocês, avaliando assim, por exemplo, aí em Manaus, né? Vocês veem a igreja, não só em Manaus, vocês conhecem igrejas de outras regiões, né? Mas eu acho que vocês, por estarem aí, talvez tenham até mais domínio nesse sentido. Mas as igrejas, elas estão, de alguma maneira, dormindo para missões, ou vocês veem o movimento de missões, mas um movimento que precisa de muita coisa ainda para ser realmente o que precisa? O que vocês têm avaliado nesse sentido, né? E aproveitando, já entra nesse gatilho aí, você acha que essa pandemia, ela pode ser uma bênção nesse sentido para a igreja? Tá, vamos lá. Eu acho que são perguntas bem complexas, né? Não é tão simples. Desculpa. Primeiro que é sempre muito difícil a gente generalizar, né? Então dizer assim, a igreja não tem despertado, assim, é difícil porque são muitas igrejas dentro do que deveria ser uma só igreja. Mas eu posso dizer que nós temos, principalmente aqui no Amazonas, um foco de missões no mundo inteiro. Então, atrai missionários do mundo, dos Estados Unidos, de Inglaterra, outros lugares, né, Coreia do Sul, para a Amazônia. No próprio Brasil, né, a gente pensa entre os batistas, Projeto Radical Amazônia, Igreja Presbiteriana muito forte também, Assembleia de Deus. Eu acho que tem muitas igrejas trabalhando em missões aqui no estado, na região norte como um todo, até porque é uma região que precisa. Eu acho que é Deus mesmo mobilizando pessoas, dado o desafio. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho que é difícil, eu tenho visto um despertamento nessa região, né? Não das igrejas daqui, mas de pessoas vindo para cá. Mas o que eu acho sempre muito difícil são as igrejas conversarem, conseguirem trabalhar juntas em prol de um mesmo Deus, em prol de um mesmo evangelho. Quer dizer, a gente pode até ter alguns entendimentos, algumas interpretações diferentes, até algumas liturgias ou ações diferentes, enquanto crente de denominações diferentes, mas às vezes tem muita dificuldade de se conversar em prol do reino de Deus. E isso é uma coisa que nos causa, assim, a gente fica um pouco triste, né? Porque a gente sabe que tem muito potencial. Ao mesmo tempo, a gente tem visto algumas iniciativas de alianças nesse sentido. Tem uma aliança, que é a Aliança Evangélica Pró-Ribeirinhos, que tem tentado unir várias organizações missionárias e igrejas para que se alcance de uma maneira mais efetiva os povos ribeirinhos, né, as comunidades ribeirinhas, e algumas outras alianças que têm ocorrido. Existem igrejas bem estimuladas para missões, com uma visão muito ampla, visão bem aberta, em missões de uma maneira, onde você está, você vai fazendo, é a missão de Deus. E existem igrejas onde é muito mais voltado para a estrutura eclesiástica, né? Daquilo de se manter, tanto a liturgia quanto os ritos, e talvez estas tenham um pouco mais de dificuldade de extrapolar e de viver integralmente o que Deus tem. Sobre a pandemia, não sei se você quer falar alguma coisa sobre essa primeiro? Não, concordo. Sobre a pandemia, Deus ele é o Deus da história, né? Não há nada que aconteça que Deus não esteja sob o controle dele. Não há nada que ocorra que não tenha um direcionamento ou que Deus não faça com que o que acontece sirva para que de alguma forma o seu reino cresça, o seu reino se expanda. Acho que ao longo da história nós temos vivido isso nos momentos mais difíceis que a história vai contar. Anos depois, a gente começa a ver que Deus utiliza aquele tipo de perseguição, aquele tipo de problema, para que de alguma forma o seu evangelho cresça. Porque eu entendo que o reino de Deus não depende das circunstâncias, o reino de Deus continuará crescendo. Agora, e ele é um Deus criativo, então ele vai usar todas as circunstâncias. Agora, essa pandemia
faz com que toda a sociedade, eu posso dizer, não só a igreja, mas aqui que a gente está falando sobre a igreja, que a igreja, assim como toda a sociedade, reflita sobre as suas práticas, sobre o que de fato é significativo, sobre o que de fato é essencial nessa época. Tanto nessa época que estamos reclusos, quanto na época que nós retornarmos. Quer dizer, estamos com saudade de fazer as mesmas coisas da mesma rotina, ou estamos com saudade de essência que a gente perdeu justamente por não estar junto, né? E ao mesmo tempo o que ouvir de Deus, né? O que é que Deus está querendo nos falar enquanto igreja, mas enquanto cristãos nessa época, né? Fazer com que os nossos ouvidos fiquem muito atentos. Mas uma coisa, não tenho dúvida, Deus é o Deus da história. O reino dele irá crescer e a vontade dele irá prevalecer, independente das circunstâncias. Sim. Legal, muito bom, muito bom. Mais duas questõezinhas só, e aí a gente já vai para o fim nesse sentido. Vocês falaram aí do foco no coração de vocês, no coração da agência missionária, que Deus colocou no coração de vocês de trabalho aí. Mas qual é o maior desafio nesse sentido para vocês cumprirem isso? E como a igreja ela pode se envolver nesse foco que Deus colocou no coração de vocês para auxiliá-los como missionários e, ao mesmo tempo, para nos despertarmos nesse sentido? Olha, eu acho que para responder isso, falar como é que a gente está, né? Como é que ficou o trabalho hoje. O PEP, ele funciona durante a semana, então, e a gente segue o que é o currículo das escolas, né, nacional. Então, quando as escolas estão de férias, a gente entra de férias e tudo mais. Então, assim, logo de início, quando tudo começou, a gente parou todas as atividades. Paramos tudo, estamos acompanhando os processos aí do nosso país, né? Mas a gente tem tentado estratégias para cuidar dessas crianças e de suas famílias. Então, um primeiro pensamento nosso nós cuidamos dessas missionárias mantêm contato com as crianças. Então, a gente já teve PEP, em que as missionárias fizeram toda a rotina. Elas baixaram um aplicativo, elas usaram os ursinhos da casa delas, elas fizeram de uma criatividade por amor às suas crianças e montaram a rotina do PEP e enviaram para os pais via WhatsApp. A maioria tem WhatsApp, né? Até os mais simples, eles têm um acesso aí com o WhatsApp. Pelo menos está dando para a gente entrar em contato dessa forma. Estamos pensando em outras estratégias que requer recurso financeiro, como um livro de atividades, videozinhos de aula, para manter o desenvolvimento da criança, né? E orar por elas, elas sempre ligam para orar. Agora, tem uma necessidade que é comer. Gente, a maioria dessas famílias, elas são famílias em situação de vulnerabilidade. Então, assim, os pais não podem trabalhar, ou não tem chance de emprego, são autônomos, né? E não estão trabalhando e não têm o que comer mesmo. Então, a gente fez uma live sobre proteção à criança na segunda-feira e lançamos uma campanha Eu Alimento, que é para levantar recursos para as famílias do PEP. Nós temos mais ou menos umas 100 crianças, né, com suas famílias. E a gente sabe que R$50 dá para uma semana, né? É pouco, né? Muito menos. Muito menos. Muito menos. Então, assim, a gente precisa ter para durar um mês para uma família, né, um recurso melhor. Então, a gente lançou essa campanha, tô compartilhando com todo mundo, tanto no Instagram do PEP, quanto no meu pessoal, tem o link, no WhatsApp eu sempre coloco para doações. Então, entrando esses recursos, a gente já vai providenciar cestas para distribuir. Isso pensando em PEP. E a gente tem feito o que pode com relação à proteção à criança também, porque nesse período de isolamentos que estamos todos, a gente tem tido aí um alto índice, talvez aí para o fim do ano a gente tenha pesquisas mais concretas de violência doméstica contra a mulher e contra a criança. E abuso. E abuso sexual. Então, a gente tem
mandado, né, tentado mandar informações sobre isso, sobre denúncias, sobre conscientização. E aí, na parte de pesquisa... Eu tenho tido o privilégio e a oportunidade de poder trabalhar também com pesquisa nessa área específica de enfrentamento ao... Né? Como a minha área de pesquisa na universidade é voltada para a saúde pública, então eu tenho feito parte de um grupo de pesquisadores que tem tentado ajudar com alguns projetos de pesquisa, com algumas informações, a ajudar o próprio governo do estado, né, a tomar algumas medidas. Vocês têm acompanhado nos noticiários, o Amazonas tem estado, né, assim, em uma situação bem complicada aqui em Manaus. Primeiro que toda a rede, né, de hospitais, né, de atenção ao Covid é aqui em Manaus, então vem de todos os lugares para cá, já está bem cheio. Os casos são maiores do que, de fato, se consegue notificar pela velocidade dos testes, e então já estamos em uma situação bem complicada. E a gente tem orado muito porque já chegou nas periferias, né? Então a epidemia já chegou nas regiões mais pobres, onde se tem menos proteção, pessoas mais aglomeradas, com menos condição de se proteger e até mesmo de conseguir ter essas medidas, né? Então, eu tenho encarado isso também, essa atividade que é secular, mas também como uma oportunidade que Deus tem me dado de servir ao próximo, nessa área e, em paralelo a isso, somando com o que a Anne tem falado, a gente tem estado muito, além de orar, a gente tem estado muito atento a quem que a gente pode ajudar, a quem que a gente pode ajudar financeiramente, partilhando do que Deus tem nos dado, a quem que a gente pode ajudar através de uma palavra, através de contato, de cuidado. Sim. De pessoas que, por estarem reclusas, podem estar propensas à depressão, podem estar propensas a baixa autoestima, a crises até mesmo da fé, né, com essa dificuldade de comunhão. Então, a gente tem tentado estar bem atento a essas pessoas, a quem de fato a gente consegue ajudar, a quem Deus vai sinalizando para que a gente consiga ajudar também desta forma, né? A gente tem percebido que tem crescido, né, o número de pessoas em surto psicótico, ou em surto de crise de ansiedade e tudo mais. Algumas eu consigo dar algum suporte, outras eu encaminho. Já tem algumas pessoas que já estão sendo medicadas, precisaram de medicação psiquiátrica, porque gera tudo isso, né? São os efeitos secundários do Covid. Então, o que a gente tem podido também fazer nessa área de acolhimento, a gente tem feito. Legal. Muita coisa, né? E eu acho que a gente poderia ficar conversando aqui bastante tempo ainda, né? Porque à medida que vocês vão falando, vem surgindo mais pergunta aqui, que eu gostaria de fazer também. Mas, só uma última perguntinha, e aí eu gostaria que vocês falassem, trouxessem um encorajamento, alguma coisa que vocês poderiam falar para a igreja, no sentido do envolvimento de missões, naquilo que Deus, às vezes, está falando ao coração de alguns, mas fica naquela questão se é o momento ou não de se entregar, né, à vontade de ir para missões mesmo ou não. Porque tem gente que tem que ir para o campo mesmo, mas ainda fica relutando, né? Então, eu acho que vocês poderiam dar uma palhinha nesse sentido, nesse encorajamento. Sim. Mas, só uma última perguntinha. Eu acho que todo mundo deve ter visto um vídeo que passou aí pela internet de uma menininha de no máximo 7 anos, 6 aninhos, apanhando de fio pela mãe e o padrasto filmando, né? Negócio terrível. E a mãe, ela foi presa depois, acho que foi em Minas. E isso é um negócio que está acontecendo, provavelmente, em tudo quanto é lugar, porque está todo mundo em quarentena e as crianças totalmente desprotegidas perto desses pais que têm um coração realmente sem Jesus, né? Então, assim, pensando um pouquinho nisso, e vocês envolvidos nesse tipo de trabalho também, qual é o passo que a igreja pode dar nesse sentido, ou o crente pode dar nesse sentido, de cuidado desse tipo de gente, sendo que às vezes a gente não sabe nem se a gente está perto ou não de uma pessoa que está passando por isso, ou se a gente pode entrar em algum lugar que tenha por isso, né? Sim.
Gente, assim, eu acho que a primeira questão, até falamos um pouco disso na live sobre proteção à criança. Uma pergunta que cabe a todos nós e que ela leva a essas outras famílias, que é como estão as emoções dos adultos? Porque a gente fica fechado, né? E é como se a casa da gente, as paredes fossem espelhos, né? É a hora onde a gente só se vê. E se vê é complicado, porque a gente se dá conta de um monte de coisa difícil de ver. Então, existem muitos adultos que estão com as emoções todas embaralhadas, sem dar nome para isso, sem entender, tá perdido, tá nervoso, tá com medo, tá precisando tá em crise financeira e tudo mais. E são sentimentos que não dá para reprimir, bloquear, sumir. São sentimentos que a gente tem que dar nome àquilo e lidar com ele, dominar, né? Isso crente ou não crente, todo mundo. Só que as pessoas, elas precisam ser orientadas nisso. Eu acho que a gente precisa ser escuta, né? Eu acho que se tem um ministério que seria bem-vindo nessa hora, e para todas as igrejas, é um disque alguma coisa, né? Ou no WhatsApp, onde as pessoas pudessem falar como eu estou me sentindo. Estou me sentindo isso. Fala, você elabora um pouco, você se escuta, você elabora um pouco. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estou enclausurado com a cabeça a mil, eu vou querer arranjar um culpado. Então, o culpado vai ser o presidente, o culpado vai ser a emissora de televisão, o culpado vai ser a OMS, vai ser os médicos. Eu vou querer arranjar um culpado, porque desde que o mundo é mundo, o ser humano quer arranjar um culpado, né? Com seus filhos, né? E o culpado pode ser os meus filhos, né? Esse menino que faz barulho, essa criança insuportável. E aí eu desconto toda a minha desorganização emocional, eu vou descontar nessa criança. Só que a criança, ela tem 3 questões. Primeiro, ela se agita com o seu agito. Então, às vezes, ela está agitada porque você está assim. Ela está agitada pelo ambiente. Uma outra coisa é que ela pode estar agitada por causa das emoções dela. Ela também está vendo a televisão que você está vendo, ela está vendo a sua conversa com a pessoa do lado, ela também está se sentindo perdida diante de tudo que ela está ouvindo, né? E a terceira coisa é que criança é criança. E criança tem um comportamento infantil, imaturo, e é isso, né? Nós somos os adultos que dizemos, por que você está chorando e gritando? Explica para mim por que você está assim. Vai tomar um banho e se acalma e depois você volta, né? Desculpa eu tomar tempo nisso, Evandro, porque realmente, como igreja, a gente precisa mesmo ter essa percepção. Como eu tô, aí depois de como eu tô, como é que meu vizinho tá? Até porque todos nós estamos sujeitos. Todo mundo tá todo mundo precisando conversar. De vez em quando eu tenho que tomar meu cafezinho de tio para falar como é que eu tô, né? E vice-versa. E aí, como é que meu vizinho tá? Vizinho, tô te ouvindo, você tá bem, tá precisando de oração, escuta. Agora tem um lado assim, você tá ouvindo um barulho, tá ouvindo coisa, denúncia. Eu sempre falo, denúncia. 100 para denúncia relacionada a violência contra a criança, 180 relacionado a violência contra a mulher. A denúncia não é contra alguém, a denúncia é a favor de alguém. Isso precisa ficar claro. Às vezes a gente fala, não, vou denunciar porque senão não. Quando eu denuncio a favor de alguém, protegendo alguém. E não porque eu quero me vingar, tal, né? Então, essa acho que é a dica. Desculpa, eu falei muito, mas é porque é uma questão que está sendo, acho que, uma das partes mais difíceis que a gente está vivendo. Um descontar no outro a sua própria confusão. E tem até o vídeo, né, da live que pode... Sim, eu posso encaminhar, não sei se eu encaminhei para o grupo da igreja, mas tem a nossa live está filmada, posso mandar, que tem algumas coisas bem interessantes sobre isso. Não, encaminha sim, porque é legal, né? E é uma questão que é muito, muito real na nossa volta e a gente não faz ideia, né?
E a própria Bíblia diz, né, de onde surgem as guerras, né, de onde surge a ira, a maldade, vem tudo do nosso coração. Então, se a pessoa não tem Jesus, ou se a pessoa está descontrolada, ela vai fazer besteira, né? Então a gente precisa, nesse sentido, muito da graça de Deus mesmo. Mas legal ter esse direcionamento aí, e vale, isso aqui dá pano para manga, né? Tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. Mas que bom vocês dando essa palhinha. Queridos, para a gente finalizar aqui, já estamos no nosso fim, né? Infelizmente, passamos até um pouquinho já. Que mensagem eu acho que vocês dariam de encorajamento a uma reflexão que talvez Deus tenha falado ao coração de vocês para mobilizar tanto a igreja quanto as pessoas que talvez sintam o chamado de Deus, né, e ainda estão nessa questão de vou, não vou, quando vai ser meu tempo, não sei se é agora, não sei quando vai ser. Qual a mensagem, reflexão que vocês poderiam trazer aí para um despertamento nosso aí nesse sentido de missões, né, de ir para o campo mesmo e viver o campo missionário onde a gente está, talvez? Deixa eu só Na verdade, é muito difícil a gente começar a pensar em missões, né, ou decisões muito para o resto da vida, né, ou a longo prazo, quando a gente está vivendo um momento de crise, um momento de provação. E eu acho que isso é a primeira coisa. A gente tem que, primeiro, estar muito atento à voz de Deus. A gente tem que aproveitar esse momento que a gente está vivendo para buscar realmente a Deus, para saber o que é que Ele está nos falando, o que é que Ele está nos mobilizando. E ao mesmo tempo que isso acontece, todos nós, de alguma forma, estamos passando por dificuldades e provações. E tem vindo muito à mente aquele texto de Tiago, que é um texto forte, mas acho que é importante, Tiago 1, de 2 a 4, que diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu acho que um grande desafio nosso é experimentar provação de diversas formas, sendo financeira, sendo saúde mental, ou de qualquer outra crise que a gente esteja vivendo, e entender que isso é um instrumento de Deus para nos fortalecer, para aumentar nossa fé, para nos tornar mais maduros e mais íntegros. E eu posso até dizer que também serve para que Deus confirme em nós o chamado que Ele tem colocado em nós. Nessas provações faz com que a gente chegue mais próximo de Deus. Chegando mais próximo de Deus, a gente vai conseguir ouvir mais a Deus e saber o que é que Ele está nos chamando para fazer aquilo que Ele está fazendo, né? Para que a gente faça junto com Ele. A frase que eu tenho para você foi aquela que eu ouvi da irmã Raquel Barcelos. Eu estava na primeira fileira do coral, cantando do lado da Lela, da irmã Raquel e da irmã Laodiceia. E ela estava pregando e ela disse assim, ela falou um bocado de coisa. Em determinado momento ela disse assim: e se Deus te chamar, obedeça. E eu saí em prantos de lá, porque eu sabia que não tinha mais nada. Sim, podiam pregar, podiam falar um monte de coisa. Aquela frase, ela ficou batendo 4 anos na minha cabeça. Só saiu essa dor de cabeça chamada essa frase, quando eu obedeci. Então, eu passo para você esse incômodo. Se Deus te chamar, obedeça. Fera, muito legal. Obrigado, queridos, por esse tempo que vocês disponibilizaram com a gente. Muito feliz por conversar com vocês. Feliz pela igreja poder ver vocês, a gente conversar um pouquinho. Acho que eles ficaram um pouquinho tímidos, não mandaram perguntas, pelo menos pelo que eu vi. Mas muito bom mesmo. Saudade de estar com vocês aí, tá bom? E se Deus quiser, muito bom. Um dia iremos aí para Manaus, hein? Amém! Vamos lá, um grupo missionário para ir. Vocês sabem que a gente já tinha marcado, a gente vai ter que desmarcar, infelizmente. A gente já tinha marcado agora para maio uma viagem missionária para os ribeirinhos aqui de... esqueci o nome do lugar, gente. Com a MEAP, aqui pertinho, em São Paulo mesmo. Legal. Ia ser um primeiro passo para a gente começar a ir para mais longe, né? Mas se Deus quiser, logo mais a gente está aí, viu? Se Deus quiser.
Amém. Eu creio. A gente já vai começar a preparar, a largar as tendas, né? Opa, show de bola. Fera. Então tá bom. Vamos orar ao nosso Deus? Falar com Deus. Um de vocês pode orar ao Senhor para a gente fechar esse tempo aqui? Senhor, eu quero te agradecer. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos uniu. Presença, mais do que vídeo, nós estamos ligados no sangue de Jesus. E isso é maravilhoso, Pai. A nossa história está na cruz. E desde lá, Senhor, então nós temos tido a oportunidade de ver maravilhas que o Senhor tem feito na vida de cada irmão. Obrigado porque podemos compartilhar um pouco do que tem acontecido aqui. Obrigado por essa igreja que é fiel, que é adoradora, que é missionária, que é perseverante. E eu peço que o Senhor abençoe essa igreja, cada membro, cada família, que o Senhor supra as necessidades de todos os irmãos, esses movimentos que temos visto nas redes sociais, eu sei que são verdadeiras, ó Deus. Abençoa o pastor Evandro, toda a equipe que caminha junto com ele na liderança dessa igreja, Jesus, para que eles possam dar conta. Esse é um tempo onde a gente precisa do Senhor para dar conta, de dia após dia. E nós estamos aqui debaixo da tua graça, crendo que o Senhor vai usar cada um de nós conforme a tua vontade, de que o Senhor vai dar aquilo que a gente precisa, e de que, mais do que isso, quando tudo isso passar, nos ajuda a sermos melhores do que fomos, melhores do que somos. Nos ajuda a estar no centro do teu querer, da tua vontade. Aqueles que o Senhor tem chamado, dê a essas pessoas, ó Pai, a força necessária para dizer sim, porque nós precisamos de muita gente, Senhor, no lado de cá. Manda, Deus, manda, ajuda cada um desses irmãos. Eu te agradeço, no nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Muito bom. Manda um beijão para os seus filhinhos, tá bom? A Maria Clara lembra deles, viu? Ela comenta. Que legal. Sabe que a Karen eu não vou mais chamar. um, né? A gente tá esperando mais um filhinho aí. É. Por isso, gente, já encomenda o terceiro aí também, viu? Vamos ter ao mesmo tempo aí. Brincadeirinha. Eu não tenho psicológico, viu, irmão? Mas assim, obrigada pelos desejos, né, de ter o terceiro. Meu terceiro são os pepitos. Tá certo. Gente, um beijão pra vocês. Deus abençoe. Obrigado por esse tempo, viu? Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, meus irmãos. Amo Saudade de vocês. Tchau. É isso aí, gente. Tivemos esse bate-papo aí com essa família muito querida. Na sexta-feira nós teremos mais um casal de missionários conversando. Vai ser lá de Moçambique agora. E na quarta seguinte, mais um casal, tá bom? Na sexta agora é o pastor Felipe e Nayara com a família. E na quarta seguinte, então, pastor Tiago e Suzana, tá bom? Espero que esse tempo seja um tempo para a gente poder andar mais junto aí, mesmo distantes, e aproveitando esse tempo para conhecer melhor missões e os nossos missionários hoje, esses queridos da nossa igreja. Queridões, um beijão, Deus abençoe cada um, até sexta, se assim Deus permitir. Lembre-se, faça sua devocional diária. Lembra aí até mesmo da reflexão que o Tió trouxe para nós aí no finalzinho. Aproxime-se de Deus, vamos nos aproximar do Senhor. É o tempo para a gente se acertar, para brilhar nossa luz mais forte, tanto agora quanto em especial quando essa pandemia acabar, que a gente possa brilhar a luz de Jesus cada vez mais forte, tá bom? Um beijo a todos, Deus abençoe, queridos, e até sexta, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!